Quarta-feira da oitava da Páscoa, o Evangelho que hoje se proclama é o dos discípulos de Emaús. Está no capítulo 24 de São Lucas. É um relato que também vamos ouvir ao longo do tempo da Páscoa. Então, explicá-lo-emos com mais detalhe. Portanto, agora vou lê-lo e escolher, então, uma pérola preciosa. Um aspecto concreto para a sua compreensão, para a recepção deste Evangelho. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca de 60 estádios. Iam conversando entre si sobre tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Mas os seus olhos não eram capazes de o reconhecer. Ele disse-lhes: que conversa é essa que levais enquanto ides pelo caminho? Eles pararam com um ar entristecido e um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: És tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele disse-lhes: o quê? Eles responderam-lhe: o que se passou com Jesus de Nazaré. Foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas com tudo isto já estamos no terceiro dia desde que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, pois, tendo ido muito cedo ao sepulcro e não tendo encontrado o seu corpo, vieram dizer que até tinham visto uma aparição de anjos que dizem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram também ao sepulcro e encontraram-no como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então ele disse-lhes: ó insensatos e lentos de coração para acreditar no que disseram os profetas. Não era necessário que o Messias sofresse tudo isto e assim entrasse na sua glória. E, começando por Moisés e seguindo pelos profetas, explicou-lhes o que se referia a ele em todas as Escrituras. Chegaram perto da aldeia para onde iam e ele fez menção de continuar a caminhar. Mas eles insistiram com ele, dizendo: fica conosco, porque o entardecer se aproxima e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Sentado à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e ia-lhe-o dando. Então abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua vista. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E, levantando-se naquele mesmo momento, voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 com os seus companheiros, que diziam: era verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Há uma chave neste relato. Bem, muitas chaves, mas uma na qual me quero fixar. Cristo desaparece no momento em que o reconhecem. Está com eles sem que se apercebam, e no momento em que o reconhecem, de repente desaparece da sua vista. A tradição da Igreja, os padres da Igreja, viram aqui o sinal de que Jesus, glorificado, passa a ter uma presença sacramental. Sacramental. Jesus desaparece porque já não é reconhecido segundo a carne. A partir de agora será reconhecido sacramentalmente. Reconheceram-no ao partir o pão, mas ele desapareceu porque permanece na Eucaristia. Viram-no e desapareceu. Ficou presente nos seus corações e ficou presente o sacramento da Eucaristia. É uma nova presença de Cristo, não visível, mas real e profunda, que além disso foi previamente introduzida pela pregação da palavra, porque lhes abriu a inteligência por meio das Escrituras, enquanto caminhavam para Emaús. Assim também a proclamação da palavra nos prepara para a Eucaristia, onde Cristo está sacramentalmente presente. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.